Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 8 de agosto de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Como Putin destruiu a Rússia? Sim, destruiu. A Rússia está em colapso, como vocês sabem. Vamos entrar numa matéria muito interessante e vocês vão gostar muito desse vídeo. E a Rússia está nos seus piores momentos. Acho que os piores momentos, acho que deve talvez estar pior do que quando houve aquele esfacelamento da União Soviética, da famigerada URSS. Está muito pior, porque está numa guerra em que não estão avançando, não atingiram em 4 anos e meio de guerra, não conseguiram atingir nenhum dos seus objetivos propostos. Este vídeo vai revelar como as ações estratégicas ucranianas transferiram a guerra para dentro do território da Rússia e deixaram o Kremlin e seus gangsters no seu estado mais frágil e vulnerável desde o colapso da União Soviética em 1991. Vamos apresentar aqui dados avassaladores da destruição de metade da capacidade de refino de petróleo da Rússia e o impacto econômico dos ataques aéreos contra a rede logística Wildberries. Assista aqui a este conteúdo, é um conteúdo exclusivo, até o final para entender a mudança de postura de Washington e o isolamento geopolítico definitivo de Vladimir Putin. Inscreva-se no canal agora mesmo, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Comente a sua opinião sobre este desmoronamento do poder da Rússia. A estratégia da Ucrânia de transferir de forma direta as ações militares para o próprio território russo enfraqueceu severamente a posição geopolítica da Rússia. Ninguém imaginava isso há 2 anos atrás que isso iria acontecer com a mesma força, com a mesma intensidade que está acontecendo hoje. Ninguém, absolutamente. Analistas internacionais apontam que o país governado pelo ditador Vladimir Putin encontra-se atualmente em seu estado mais vulnerável desde o colapso da União Soviética, ocorrida no ano de 1991. Nas últimas semanas, coisa bem recente, os ataques coordenados com drones ucranianos atingiram mais de 10 grandes centros já fechamos em 20 centros de distribuição logística pertencentes à rede comercial Wildberries, que isso tem um impacto muito grande na economia da Rússia. Estas incursões aéreas cirúrgicas ocorreram nas regiões de Moscou, Leningrado, Krasnodar, Ekaterimburgo, etc. E também ali na região da Península da Crimeia, na localidade de Simferópol, além de outras diversas localidades russas, que eu acredito que quase todos, se não todos, eu fiz matérias quando acontecia isso aqui no canal. Como resultado direto dessa campanha de bombardeios, a gigante empresarial russa perdeu sua capacidade operacional de armazenamento de mercadorias e de distribuição regional. Ela fazia distribuição regional de mercadorias. Especialistas do setor financeiro estimam que os custos para a restauração completa das instalações, só das instalações, vão exigir para reformas, remontagem, investimentos de aproximadamente 460 milhões de dólares. É um bom dinheiro. E o valor total das mercadorias que foram completamente destruídas nos armazéns, muitas das quais pertenciam a pequenas empresas locais russas, atinge a casa dos bilhões de dólares. Ou seja, é um prejuízo muito grande para o país. E o Kremlin está nos seus piores momentos. Outro golpe de proporções catastróficas contra a estrutura da Rússia foi desferido por meio dos ataques aéreos contínuos, que já vem sido feito muito tempo atrás, já pelo menos há 1 ano, mas intensificou-se muito este ano agora, desferido por os ataques aéreos contínuos contra as refinarias de petróleos da Rússia. De acordo com os dados apresentados por Joseph Epstein, diretor do Centro de Pesquisa Turan e pesquisador sênior do Yorktown Institute, o impacto foi brutal. As forças ucranianas conseguiram paralisar e destruir aproximadamente 50% de toda a capacidade de refino de petróleo existente no território da Rússia. Este desmoronamento na produção de derivados forçou autoridades ministeriais russas a impor restrições severas
e racionamento no fornecimento de combustível para a população. As medidas de contenção e a falta de produtos derivados do petróleo já afetam diretamente mais da metade de toda a população, mas mais de todas as regiões geográficas do país. Como consequência irônica, isso é uma ironia, né? A Rússia, que historicamente figura como um dos maiores exportadores de petróleo do planeta, enfrenta uma escassez humilhante de combustível. O desabastecimento severo atinge os postos de serviço e prejudica o funcionamento do próprio mercado interno, estrangulando a economia civil. E a verdadeira vulnerabilidade da Rússia. O cenário internacional também analisa com profundidade a política externa implementada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à Rússia. A abordagem prática adotada por Washington revelou-se a mais eficaz para minar as forças de Moscou desde o fim da antiga União Soviética. De acordo com relatórios publicados pela renomada revista Newsweek, detalham que a nova linha de ação do governo americano baseia-se em dois princípios fundamentais. A Newsweek, ela ouviu o governo. Então, eu estou usando o que a Newsweek falou em relação a esses itens. O primeiro princípio consiste em conceder uma autonomia significativa maior para que a liderança da Ucrânia conduza as suas operações de defesa. É o que diz a Newsweek, ouvido o governo americano. Eu discordo porque deveria continuar mandando mísseis Patriot, né? E dentro dessa engrenagem, os aliados europeus fornecem o suporte financeiro necessário, isso é verdade. Os Estados Unidos entregam os armamentos pesados e as decisões táticas sobre o uso de drones são tomadas de forma soberana em Kiev. Sem dúvida, isso também é verdade, porque os europeus estão comprando armamento dos Estados Unidos, pagando os Estados Unidos e entregando o armamento para a Ucrânia. E aconteceu. Isso está funcionando. O único problema que temos hoje é com os mísseis PAC-3 para o Patriots, né? Este nível de liberdade e agressividade militar era justamente o que faltava para a Ucrânia, né? Então acho que ficou melhor isso, parece que anda melhor. Demorou para acertar, para entrar nos eixos, mas está andando. E nesse caso, nesse aspecto, eu acho que o Trump fala demais, ele sempre põe a culpa, ele diz alguma coisa contra o Biden, que eu não vou citar aqui, já citei ontem, mas eu acho desnecessária essa postura dele, né? Só dá ele fragiliza a posição dele. O segundo princípio estratégico do plano dos Estados Unidos, está diretamente conectado à mudança real no equilíbrio de poder em todo o espaço pós-soviético. Enquanto o Kremlin queima e concentra a totalidade de seus recursos econômicos e militares na guerra de agressão contra a Ucrânia, a Rússia, com isso, perde espaço. Os Estados Unidos ganham a oportunidade geopolítica de expandir sua influência diplomática em diversos países naquela região periférica. Moscou já não demonstra qualquer capacidade política ou militar para defender os seus próprios interesses históricos de forma eficaz nesses territórios, é o que eu penso, né? Ele já não tem essa capacidade, que justamente ela foi destruída e foi minada pela Ucrânia, essa guerra que ele nunca deveria ter começado. E o colapso do petróleo russo. O pesquisador Joseph Epstein, ele afirma de forma contundente que a situação de ruína atual da Rússia é o resultado direto das escolhas feitas e decisões feitas pelo próprio ditador Vladimir Putin. Ao longo de 2 décadas, a ditadura das receitas financeiras gigantescas, obtidas com a venda de commodities, não foram direcionadas para o desenvolvimento estrutural do país. Os recursos trilionários serviram essencialmente para o enriquecimento ilícito da elite governante, para a construção de palácios luxuosos, no caso aquele de Valdai, do ditador, né, custou mais de $1 bilhão, e para o envio ilegal, $1 bilhão, né, é muito dinheiro, e para o envio ilegal de capital para contas no exterior. Devido a este processo histórico de corrupção endêmica, a Rússia encontrava-se totalmente despreparada para suportar um conflito militar de desgaste prolongado. Se desse certo para pegar a Ucrânia em um mês, acho que eles teriam tido sucesso, mas não deu. O exército ucraniano era e é mais forte do que
em 2014, quando eles entraram de surpresa e roubaram a Crimeia e mais parte do Donbass, e basicamente é isso. Os especialistas estão analisando também que o desenvolvimento futuro desta crise vai depender fundamentalmente da manutenção da postura firme pela liderança americana nos Estados Unidos. Eu acho que é importante a liderança americana, mas acho que a Ucrânia tem que aprender a se mexer sem os Estados Unidos. Eu acredito que numa negociação o Trump vai acabar pressionando para que a Ucrânia entregue território. Ela não vai fazer isso. É melhor assim nem ter negociação, na minha opinião, seguir o que o Putin diz. Não quer negociação. Enquanto os governos americanos do passado buscavam manter uma estabilidade artificial e reduziram a pressão sobre Moscou, verdade. A estratégia mudou agora, né? A estratégia justamente pela postura da Ucrânia, que está defendendo o seu território. Na minha opinião, mudou por causa disso. Não por causa da liderança de Donald Trump, absolutamente. Se fosse Donald Trump, a Ucrânia já estaria toda entregue para o amigo dele, que não quer guerra, segundo ele, quer paz. Mas é um carniceiro, né? É um açougueiro. Em suas conclusões finais, o analista ratifica que a Rússia vive o seu pior momento de debilidade desde 1991 e todas as nações vizinhas observam e esperam que essa tendência de queda continue. Todo mundo quer ver a Rússia fraca, principalmente aqueles países do antigo espaço soviético. Para nós concluirmos, o colapso econômico e logístico detalhado aqui nesse relatório, que eu estou fazendo para você aqui, na realidade é um relatório, né? Demonstra que a política megalômana do ditador Vladimir Putin acabou por destruir as bases da própria Federação Russa. Ao ver metade de sua capacidade de refino de petróleo pulverizada e os seus maiores centros comerciais em chamas, por exemplo, o Elberys, a Rússia prova que não possui defesas eficazes para proteger o seu território. A descentralização das decisões militares operada pela Ucrânia, combinada com o armamento ocidental, retirou freios que protegiam a retaguarda russa de sofrer retaliações. E a corrupção que sustentou a elite russa por 20 anos agora cobra o seu preço na falta de preparação russa para uma guerra de longa duração. Isolada, a Rússia, sem combustível, perdendo influência nas antigas repúblicas soviéticas, que agora não querem nem saber da Rússia, viram que não é difícil de fazer frente à Rússia, que a Ucrânia está dando exemplo para eles, e é isso que o ditador da Rússia não gosta, desse exemplo que a Ucrânia dá para eles de não aceitar a provocação russa, não aceitar o crime russo e se colocar contra, né? Sem nenhum medo, sem o Zelensky ir lá e abrir a porteira para o Putin entrar, né? A Rússia caminha a passos largos para uma fragmentação, na minha opinião, irreversível, fruto da sua própria escolha incompetente, arrogante e soberba, de uma maneira assim incomensurável, né? E é isso que está levando a Rússia para a ruína, porque ali não existe lógica, ali existe simplesmente um ditador com o seu poder absolutista, tomando decisões que levam a vida de milhares, agora já estão na casa de 1 milhão, né, de vidas, né, humanas dos russos, dos jovens russos, comprometendo assim seu futuro, a sua demografia e comprometendo, pior, a economia do país, que o país está se arrebentando. Acho que vai chegar uma era pior do que era a era soviética quando chegou ao fim. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem. É muito importante a participação de vocês. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado a todos vocês pela audiência.